galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês, tá bom? A gente vai bater um papo hoje. Bora comigo bater papo? Falar de alguns assuntos que tem a ver com a minha deficiência, né? Deficiência visual. Então, antes de mais nada, sem enrolação, já peço a você aí para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que você venha aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa recomendar aí os meus vídeos para vocês. Comentem nesse vídeo, compartilhem para quem você quiser. E bora comigo bater um papo? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né, do que eu costumo trazer aqui para vocês. E para quem não me conhece, eu sou Kézia Moreira, sou uma pessoa com deficiência visual e satisfação ter você aqui comigo, né, no meu canal. Gente, hoje eu vou abordar algumas coisas, alguns temas com vocês, falando de mim, tá, por experiência própria, algumas experiências que eu já passei, mas eu tenho certeza que a maioria ou todos os cegos aí que eu conheço e que eu não conheço possam ter passado ou passam pela mesma situação que eu passo, que eu já passei. Eu tenho certeza disso, que eles também gostariam de falar o que eu vou falar aqui com vocês agora. Para vocês que enxergam principalmente, tá bom? E que isso, né, sirva assim como orientação, observação, né, para que vocês, como dica, né, para que vocês possam estar atentos a esse tipo de coisas ou situações, tá bom? Gente, uma coisa que eu detesto, né, que acontece comigo, que as pessoas fazem às vezes, e eu tenho certeza que os meus colegas também, amigos, que são deficientes visuais, né, que são cegos iguais a mim, eles também vão concordar com isso, tá bom? Primeira coisa, olha só, geralmente eu vou resolver alguma coisa com a minha mãe, né, em hospital, em bancos, consultas, enfim, qualquer tipo de estabelecimento ou lugar que a gente vá, às vezes acontece isso. As pessoas, por eu não enxergar, não enxergo nada, né, sou cega total, geralmente eu vou com a minha mãe, ou eu vou com alguma amiga, enfim, e geralmente eu estou acompanhada quando eu vou a esses lugares. E o que a gente não gosta é que façam, por exemplo, eu vou, né, me identificar, vamos supor, eu vou numa consulta, uma atendente vem, né, a secretária ali, e vai nos atender, e geralmente ela se dirige à minha mãe, e a consulta é para mim, né, ou o atendimento é para mim. E a pessoa se dirige à minha mãe e fala assim, qual que é o nome dela? Qual a idade dela? Qual a data de nascimento dela? Qual o telefone dela? O número de telefone? Então, assim, gente, olha só. A gente tem uma deficiência que né? A gente tem uma limitação que é a deficiência visual. Mas a gente, graças a Deus, né? A minha memória, a minha mente é muito boa. Então, assim, eu sei falar o meu nome, né? Eu sei o meu número de cabeça, de telefone, de identidade, de CPF, de CEP. Eu tenho tudo na minha memória. Então, assim, quando você for, né, quem estiver me ouvindo aí, for se dirigir a alguém, né, que for um cego ou cega, que está acompanhado, se dirija ao cego ou à cega. Não se dirija à pessoa que está com ele ou com ela, né? Porque, de repente, muitos cegos não andam sozinhos. Então, às vezes, ele vai ter um acompanhante, né? Uma acompanhante que anda com ele ou com ela. Então, assim, só que, assim, isso não justifica, isso não significa que o cego não possa responder por ele mesmo, né? Então, assim, fica como dica para vocês. Pergunte diretamente ao cego, qual é o seu nome? Qual é o seu endereço, seu CPF, sua identidade, seu telefone? Claro, muitas das vezes, nem sempre todos vão saber tudo de cabeça, mas eles vão saber te responder, né? Eles vão conseguir ali olhar o celular, pegar o celular, de repente tem anotado ali. Então, assim,
Eu não gosto disso particularmente, e eu acredito que todos os cegos que eu conheço, e que os que eu não conheço também, não gostam disso, desse tipo de coisa, tá? Outra coisa, a pessoa vai atender a gente, né? Continuando aí o atendimento, e fala assim: você quer sentar aqui na cadeirinha? Senta aqui na cadeirinha. Você aceita uma aguinha? Tudo é no diminutivo. Tudo bem. Nem sempre a pessoa tá fazendo isso por mal. Às vezes é por educação mesmo. Mas, gente, tem um porém. Nem sempre é assim. Tipo assim, ela às vezes trata a gente diferente porque a gente tem uma limitação, a gente tem uma deficiência. Mas eu acho que a gente trata a gente como se fosse criança. E assim, eu particularmente não gosto muito disso. Então, assim, eu tenho certeza que muitos cegos que eu conheço, que também não gostam de ser tratados como crianças, né? Tipo assim, tudo no diminutivo, parece que vai pisar em ovos para falar com a gente. Não, você pode ser bem franco, né? Falar com a gente normal. Você aceita uma água? Como se você estivesse falando com qualquer outro tipo de pessoa que não tenha nenhum tipo de limitação, né? Nenhum tipo de deficiência. Outra coisa que às vezes incomoda muito a gente, porque eu também não gosto, eu tô falando por mim, mas eu tenho certeza que muitos cegos gostariam de estar falando isso com vocês, né, que estão me assistindo aqui agora, e geralmente não tem, talvez, essa oportunidade de estar falando, né? Às vezes a gente está conversando com alguém, primeiramente, para você abordar um cego, né, como a gente não está vendo, não está enxergando, é interessante, é importante que você chegue para abordar tocando no nosso ombro. Oi, minha amiga, posso te ajudar? Oi, meu amigo, posso te ajudar? Tá precisando de alguma coisa? Ou então, se você for se identificar com a gente, pra gente, toque no nosso ombro para que a gente possa também, de repente, pegar na sua mão, né? Como a gente não está enxergando, muitas das vezes, às vezes a gente vai estender a mão e a pessoa não está estendendo a mão, a gente, né, paga aquele mico ali básico, mas é importante que você chegue e se identifique pra gente, tá? E outra coisa que eu particularmente não gosto, já aconteceu isso várias vezes comigo. A pessoa tá conversando comigo e de repente, claro, pode ser que não seja na maldade, mas a pessoa, ela tá falando com você, do nada acontece alguma coisa, a pessoa sai e deixa você falando sozinho. Nossa, é vergonhoso, né? Meio assim, deixa a gente, é constrangedor e é meio vergonhoso pra gente, porque a gente tá falando ali, a pessoa sumiu, desapareceu e você tá pagando mico, falando sozinho. Então é importante, gente, é interessante quando você for sair, né, ali como você tá conversando com a pessoa, né? Se você for sair, é bom que você sinalize pra pessoa: fulano, eu vou ali rapidinho fazer isso, aquilo, já tô voltando. Porque pra gente não ficar ali falando sozinho. Isso, gente, eu sei que é difícil, porque tem pessoas que não estão acostumadas, né, a conviver com pessoas que são cegas, e isso a gente releva. Mas assim, né, tem pessoas que sabem, estão acostumadas, mesmo assim, continuam fazendo essas coisas, né? Então é importante a gente dar essa dica para vocês que enxergam, para que isso não possa se repetir sempre, né? Claro, uma vez ou outra você vai esquecer, mas nem sempre. Isso, gente, é bom também a gente ter empatia, né? Uns pelos outros, um com os outros. Uma vez, uma outra situação que aconteceu também, que isso acontece sempre, eu fui na C&A com uma amiga minha e nesse dia eu reconheço que eu falhei também porque eu não estava de bengala, tá? Eu estava sem bengala porque eu estava com ela e estava na fila preferencial, né? Na prioridade ali, estava de óculos escuro, muitas das vezes a pessoa olhando para mim, né? E ainda mais quando eu estou de óculos escuro, não parece, né, que eu sou cega. E eu não estava com a mão no ombro dela, né, na hora, porque eu não estava andando. A gente estava parado esperando a fila preferencial. E uma mulher chegou assim e falou assim: mas aqui é fila de prioridade. Aí ela pegou, eu fiquei quieta, ela pegou na hora e falou assim: mas ela é cega.
Aí ela ficou toda sem graça, a pessoa, né? Então, gente, assim, a pessoa não vai ficar numa fila preferencial ou uma fila de prioridade à toa, na verdade. Eu, particularmente, eu penso assim, eu não precisaria disso. Tipo, uma pessoa jovem, não tem nada, né? Se eu não tivesse nada, com certeza eu não estaria naquela fila ali. Então, assim, porque tem pessoas, gente, que tem outro tipo de deficiência e que não aparenta, né? Por exemplo, se a pessoa é cega, de repente, igual o meu olho, ele deu uma atrofiada no olho esquerdo, né, por eu ter feito uma cirurgia, se a pessoa me vê e eu não tiver de óculos, às vezes ela vai pensar que realmente eu tenho algum tipo de deficiência. Mas, às vezes, a pessoa não parece, não aparenta ter nenhum tipo de deficiência. Mas, às vezes, ela tem e você não sabe. Então, assim, tenha empatia nessas horas, porque ela não tá ali à toa, né? Se ela não tivesse nenhum tipo de deficiência, ela não estaria ali na fila preferencial, né? Então, assim, vamos analisar as coisas primeiro, vamos, assim, observar antes mesmo da gente falar certas coisas, né? Para não magoar as pessoas. Eu não ligo, mas, assim, eu acho que a pessoa poderia ter um pouquinho de paciência, observar, analisar, né? Talvez se ela esperasse eu andar ali com a mão no ombro, ela talvez iria perceber que eu era cega. Mas ela não esperou e ela se precipitou em falar, né? E falar na hora errada. Outra vez também, há alguns meses atrás, pouco tempo, a gente foi ao circo, aqui na cidade, onde eu moro, né? Em Volta Redonda. E aí fomos eu, minha mãe, minha prima e o filhinho dela. Aí peguei a fila de preferencial, prioridade. E aí a moça falou assim, aqui ó, a porta vai abrir ali, daqui a pouco vocês podem entrar na frente porque você tem prioridade. E nesse dia, gente, não tem desculpas. Eu estava com a minha bengala. Só que eu estava meio de costas e tem um homem que estava um pouquinho atrás da gente, ele não parou para observar as coisas, né? Para analisar antes de falar. Aí ele viu que a gente meio que passou na frente, mas a mulher, né? Ela falou pra gente passar, ela autorizou. E aí ele foi e falou assim, mas por que elas estão passando na frente? Elas são diferentes? Ou ela é diferente? Aí eu peguei, eu olhei assim pra trás, na hora que eu falei, eu já mostrei a bengala pra ele. Nessa questão eu sou. E ele ficou meio que assim, né, sem graça, mas poderia ter ficado quieto, né, poderia ter ficado calado, mas ele se precipitou em falar e também falou na hora errada. Então, gente, a gente precisa, né, perceber as coisas, ter empatia pela outra, porque ninguém vai fazer essas coisas assim. Claro que tem uns espertinhos que fazem isso, mas a maioria não.